Agradecemos, por supuesto, a quienes están conectados tanto virtualmente y se congregan en este espacio del auditorio Luis Eduardo Roy Freire. Continuamos con la segunda ponencia magistral a cargo de Carlos Freite de Sousa. Por supuesto, desde la tradición de la uva, con una línea enriquecedora a quien presentamos a continuación. Doctor Carlos Freite de Sousa es graduado en Derecho por la Universidad Federal de Goiás, especialista en Derecho Penal por la misma universidad y cuenta con un máster en Ciencias Jurídicos Penales por la Universidad de Coimbra, Portugal. Actualmente se desempeña como defensor público estatal en Mato Grosso, actuando en la Segunda Defensoría del Consumidor en la comarca de Cuiabá. Ahora bien, el doctor Carlos Freitas de Sousa nos ilustrará con el tópico intitulado Lavallato y proceso penal, una lectura desde la ruptura de la cadena de custodias. Con fuertes palmas recibimos a nuestro ponente magistral. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Mucho gusto estar en la Universidad de San Marco. Estuve por la mañana también en otra conferencia y ahora hablo de otro tema y estar aquí con esa recepción increíble me deja con mucha responsabilidad para hacer lo mejor que puedo para que pueda entender lo que pasó a ustedes y mucho gusto por toda la recepción y desde ya inicio intervención. Hoy, para que eh, quede claro a ustedes, voy a hablar sobre una operación que ocurrió en Brasil, 2014, que se llama Lava Jato y analizaré el proceso penal, una lectura desde la ruptura de la cadena de custodia. Entonces, ese tema es muy importante porque, vamos lá, una introducción a Lava Jato para que ustedes entendan que también hubo esa operación también en Perú, pero en Brasil, uma operação que se iniciou em 2014 e ha transformado um dos maiores escândalos de corrupção da América Latina, alcançando muitos dirigentes políticos, partidos e grandes empresas del sector de la construção. E uma das empresas que mais foram afetadas foi a Odebrecht. Y una persona muy emblemática en esta ocasión fue Marcelo Odebrecht, que ha sido detenido. Entonces, esta operación se inició en 2014 y he traído una fuerza muy grande de los fiscales de la ley federal en Brasil, que allá llamamos Ministério Público Federal, e iniciaram toda essa operação midiática para que a população sepa que isso era uma luta contra a corrupção. Então, a partir de 2014, se iniciou e um fiscal da lei muito importante deste período foi Deltan Dallagnol, que hoje em dia não é mais fiscal da lei, foi deputado federal por um tempo, mas foi cassado e está agora em um partido político em Brasil que se chama Partido Nuevo. E parece que quer voltar à política, pero com a cassação tem um período que não pode regressar de 8 anos. Não sei o que vai passar. Outra figura importante também foi o juiz Sérgio Moro. Não sei se você conhece. Sérgio Moro foi um juiz que quedou conhecido e depois de quedar um tempo como juiz, se salió, exonerou do cargo de juez e se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro em 2018. Quedou por um tempo e peleou com o governo e depois se tornou atualmente senador da República. Então, vocês percebam que esta operação no Brasil, os atores jurídicos se tornaram políticos.
Então, é uma operação que parece muito com a luta da máfia italiana. Então, vocês percebem que havia o quê? Uma conotação de que atores jurídicos queriam ingressar na política. E utilizaram esta operação como um caminho para ingressar à política. Então, para quedar como introdução, trago esta curiosidade de Brasil. Outro ponto é que o desenvolvimento da Lava Jato foi marcado por intensas controvérsias jurídicas, especialmente em torno da validez das pruebas e a ruptura da cadena de custódia em documentos, dispositivos eletrônicos, registros, registros financeiros e delações premiadas. Esta conotação de delação premiada foi utilizada neste período buscando provas a vezes falsas que incriminavam muitas pessoas e a utilização da ação premiada foi muito questionada. Então, uma introdução trago toda esta é, é, problemática para que vocês entendam o que se passou no Brasil. Aliás, a cadena de custódia concebida é o quê? Para preservar a autenticidade e fiabilidade da prova. Constitui garantia do devido processo e da presunção de inocência do acusado. Sua vulneração compromete não só um elemento probatório, sino a legitimidade do processo penal em seu conjunto. Então, a cadena de custódia é, em verdade, uma questão muito importante para que se preserve a prueba e que não haja violação de los procedimentos corretos. Então, em la Lava Jato brasileira, nós tuvimos diversas violações a essa cadeia de custódia. E por isso, vou desenvolver ao largo de minha intervenção sobre essa temática para que entendam isso. Então, passando um pouco adelante, o marco teórico de minha intervenção se concentra em la cadeia de custódia e o devido processo legal. O conceito e finalidade, o que seria la cadena de custódia? La cadena de custódia é o conjunto de procedimentos que asseguram a autenticidade e fiabilidade das provas recorridas durante a investigação criminal. Inclui a documentação contínua da recolecção, embalagem, transporte, almacenamento, análise e apresentação no juízo da evidência. Su objetivo, ou seja, o objetivo da cadena de custódia é prevenir a contaminação, alteração ou manipulação da prova, garantizando que o apresentado no processo seja idêntico ao incautado nesse cenário de hecho. Su incumprimento genera dúvidas sobre a autenticidade e debilidade da fiabilidade do material probatório. Por isso, um pouco adelante, a Lava Jato em minha intervenção aqui, eu vou trazer uma conotação que alguns doutrinadores traem sobre a Lava Jato, que seria, em verdade, uma justiça de exceção criada para justificar a prensa brasileira que havia fiscales de la lei que lutavam contra a corrupção. Pero como vão a obter as provas, não importa. Importa deter as pessoas de qualquer maneira, utilizando qualquer tipo de prova, e por isso, há minha intervenção aqui, uma conotação crítica lo que se passou em Lava Jato em Brasil. E por isso, aqui cito como primeiro tópico teórico de um jurista brasileiro
muy crítico de la Lava Jato, que se llama Pedro Serrano. Pedro Serrano tiene un video en YouTube que él habla en 30 o 40 minutos todo sobre lo que ocurrió en la Operación Lava Jato en Brasil. En mi opinión, es uno de los juristas que trae esta connotación crítica, que como jurista, para mí, es la connotación más acertada sobre lo que ocurrió en la Operación Lava Jato en Brasil. Como primeiro ponto, Serrano caracteriza a Operação Lava Jato em Brasil como um exemplo de justiça de exceção dentro da normalidade democrática. É decir, uso de instrumentos jurídicos legítimos, pero aplicados de forma distorsionada e seletiva. Selectiva. Quer dizer, lá Lava Jato se utilizou de uma forma de punir as pessoas de maneira de utilizar provas de qualquer maneira para que houvesse uma resposta da sociedade de que o governo que estava no poder estava havendo a corrupção. E por isso havia a necessidade de uma justificação de uma luta contra a corrupção de qualquer maneira. Por isso, o importante é que sepam que houve a operação em Brasil, pero esse médio de obtenção de provas não foi correto. E, ao final de minha intervenção, vou falar lo que ocorreu em nosso Supremo Tribunal Federal em 2020. Então, 2014, a operação e o primeiro ponto que eu digo a vocês é sobre que é uma justiça de exceção, em minha opinião, e também de Pedro Serrano. Segundo ponto, as prisões preventivas utilizadas como médio de coerção para obter delações premiadas ilustram esse desvio. Um caso muito emblemático também dessa utilização está havendo também um outro caso que creio que o Rodrigo vai falar amanhã, que é lawfare que está ocorrendo atualmente em julgamento do ex-presidente Bolsonaro em Brasil. Hoje, creio que ayer, hoje é martes, né? Então, não, hoje, miércoles, perdão. Então, martes, ayer, hubo o terceiro voto que é traído um voto de divergência do Supremo Tribunal Federal, naquele caso, que é traído que o Supremo Tribunal não poderia haver julgado um ex-presidente, e sim um juiz de primeira instância. E, nesta maneira, os dois primeiros votos foram para a condenação. Então, o que observo neste caso também, que no Brasil o processo penal se constitui um médio de detener a oposição que está em governo. Em la Lava Jato, que é minha intervenção, houve uma forma de la direita que estava no poder de perseguir a la esquerda. Agora, nós outros observamos que a esquerda persegue com o processo penal a direita. Então, o processo penal se constitui um instrumento político de perseguição à oposição. Então, isto não é correto. E, no caso das delações premiadas, no caso do ex-presidente Bolsonaro, há uma prova de uma delação premiada do ex-arrogante de Bolsonaro, que se chama Mauro Cid, que isso é uma delação que está sendo questionada nesse julgamento. E na Lava Jato, no caso Lula, houve também muitas delações que foram questionadas. E a prisão preventiva é um médio de se obter uma delação premiada. Não é correto, porque no momento de uma prisão,
a persona hace lo que for necesario para no ser detenida. Y obtener una prueba de esta manera es una forma de tortura psicológica a las personas. Então, por isso, trago esse segundo ponto aqui de discussão a vocês. Passando um pouco adiante, os estándares normativos internacionais da cadeira de custódia. No Brasil, há o Código de Processo Penal, que traz no artigo 157, esses parágrafos sobre a cadeia de custódia, e há algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça que estabelecem lineamentos teóricos de custódia. Na maneira internacional, a Convenção de Palermo, o estandarte da ONU, exige preservação da integridade probatória para a cooperação judicial. Essa cooperação judicial seria, na verdade, o quê? Que os países se cooperam judicialmente para que a prova seja obtenida, por exemplo, de paraísos fiscais em Suíça, e que pueda obter os dados com confiança para que a prova seja aproveitada. Há também algumas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que também exigem respeito ao devido processo, incluir garantias judiciárias e validez da prova. Artículos também da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artículo 8 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que dizem que a ruptura da custódia pode constituir violação de direitos humanos. Em minha opinião, sim. Se houver a violação da cadeia de custódia, há uma violação também de direitos humanos. Adelante. A tensão entre eficácia e garantias. O processo penal enfrenta um dilema. Primeiro ponto, pressão por resultados rápidos frente à corrupção e criminalidade organizada. Claro que é importante a persecução penal à criminalidade organizada e contra a corrupção. Isso é uma tensão evidente e clara. Pero, segundo ponto, a obrigação de respeitar garantias fundamentais. Esta persecução penal não pode ser uma persecução penal insana. Tem que ser uma persecução penal que busca a garantia de los direitos fundamentais dos cidadãos. Os direitos fundamentais amparados não somente na lei, mas também na Constituição, em primeiro lugar, na lei e nos tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, uma visão internacional de direitos humanos também. E aí, vale observar que a cadeia de custódia se situa no centro, ou seja, o manejo lá acelera resultados, pero debilita a legitimidade do sistema. Um cumprimento estrito preserva a justiça, aunque relatice las condenas. A doutrina advierte que a eficácia só é sustentável sobre provas legais e preservadas. De lo contrário, se erosiona a confiança na justiça. Hoje, por la manhã, Rodrigo Prado dije una cosita que me llamó la atención, que en caso de las pruebas del inquérito, não se deve buscar a prova de qualquer maneira, porque a busca de prova de qualquer maneira traz não uma justiça, mas uma injustiça, e isto não é bueno para que haja um processo penal garantizador de los direitos humanos das pessoas. Para frente, adelante. Centralidade probatória. As investigações de corrupção política e empresarial dependem fortemente de provas documentais, digitais e testemunhais. Em Lava Jato brasileira, se utilizaram 5 maneiras de provas. A primeira, interceptações telefônicas, análise de transferências financeiras, incautação de dispositivos eletrônicos, registros contábeis, colaborações premiadas. Em português se diz delações premiadas. Esta quinta maneira de obter prova foi a mais utilizada na nossa Operação Lava Jato.
A delação premiada, em verdade, é uma forma muito fácil de se obter, porque traz o delator, que hace a delação, e para que os fiscais da lei não necessitem fazer uma apuração probatória mais apurada. E o uso massivo e a vezes pouco controlado destas fontes generou questionamentos sobre autenticidade, integridade e confiabilidade, involucrando filtrações mediáticas e suspeitas de manipulação política. A cadeia de custódia quedou no centro do debate. Então, percebam que na Operação Lava Jato brasileira houve uma série de maneiras de obter a prova, e a prensa brasileira quedou muito atenta a isso, havia muita divulgação quase todos os dias sobre isso, e era uma coisa que o processo penal e a mídia era uma havia muita divulgação sobre os casos dia a dia. Então, mais adelante. As colaborações premiadas e fragilidade probatória. A colaboração premiada está prevista, por exemplo, em nossa lei, a Lei da Delação Premiada 12.850 de 2013. Permitiu revelar tramas de corrupção mediante acordos com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, no Brasil. Os imputados obtinham benefícios penais a cambio de informação. Este mecanismo exige colaboração externa de las declarações. Em Lava Jato, muitas delações careciam de provas materiais verificáveis, o que abriu margem para questionar sua autenticidade, especialmente por deficiências em la cadena de custódia de registros eletrônicos. Mais adiante. Evidência digital. Se utilizou intencionamento de correios eletrônicos, mensagens interceptadas, gravações telefônicas. Problemas detectados em la Lava Jato brasileira. Falta de documentação de fluxo de custódia de dispositivos incautados. Dúvidas sobre a autenticidade de prescrições e gravações. Algumas difundidas antes de ser apresentadas no juízo. Saía primeiro na imprensa, depois no juízo. É um prejuízo tremendo à defesa. E ser um advogado de um acusado na Operação Lava Jato era difícil ser defendido. Não havia defesa. Então, por quê? Porque queriam uma condenação a qualquer custo. E por isso a delação premiada, às vezes, era melhor a ser uma delação premiada que uma condenação a uma a pena alta. Terceiro ponto. Essa foi tremenda. Houve revelações do Intercept Brasil mostrando possíveis manipulações de informação. E neste caso do Intercept Brasil, houve uma rede de comunicação por Telegram de los fiscales da lei direto com o juez comandante da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Então, havia uma comunicação intensa entre os fiscais da lei e o juiz, que deferia todas as medidas por meio do Telegram. Havia uma comunicação. Isso não é possível, porque, por isso quebra a cadeira de custódia e foi revelado tudo isso. Creio que foi 2019 esta revelação. Ou seja, a operação foi 2014 e houve a revelação em 2019. E aí a defesa alegou a ausência de garantia de integridade, configurando ruptura da cadeia de custódia e possível nulidade das provas. Então, passou a ser questionada a ilegalidade das provas obtidas na Operação Lava Jato. E filtrações e exposição mediática. Filtrações constantes de declarações, gravações e conversas privadas a média de comunicação, que generou uma vulneraram a presunção de inocência, porque divulgavam na prensa, na mídia, primeiro para depois ir ao processo. Isso era terrível. Erosionaram a cadeia de custódia da prova,
dificultando garantizar que o apresentado em juízo era o mesmo que obtudo originalmente. Repercussões judiciárias disso, de tudo o que se apurou, o que ocorreu depois. Tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, que em Brasil se chamamos STF, revisaram e anularam condenas emblemáticas por violações ao devido processo legal. E uma das condenas que foram revisadas foi do atual presidente Lula, que depois dessa revisão anularam todos os processos e ele conseguiu se candidatar e foi eleito em 2022. E hasta hoje é nosso presidente. Caso Lula. Então, anuladas as condenas por parcialidade do juiz Sérgio Moro e dúvidas sobre a autenticidade e legalidade das provas. E aí, organismos internacionais advertiram sobre a falta de garantia quando a cadeia de custódia foi ignorada ou relativizada neste caso. E interceptação telefônica de Dilma Rousseff. Houve uma ex-presidente Dilma Rousseff que tuvo uma gravação divulgada em uma prensa brasileira com o ex-presidente Lula, que na época era subministro de Estado. E nesse caso, um dos casos mais controvertidos foi a interceptação telefônica da presidente Dilma Rousseff e ele, na época, ex-presidente Lula, divulgada publicamente em março de 2016 por ele juiz Sérgio Moro. A gravação foi autorizada pela ordem judicial, já havia expirado o momento da captação. Segundo ponto, o material foi filtrado pela prensa antes de sua incorporação ao expediente. Isto impossibilitou garantizar que a gravação apresentada em juízo correspondesse fielmente ao registro original. E filtrações sistemáticas de declarações e documentos. Ao largo do Lava Jato, numerosas declarações de relatores e documentos oficiais foram filtrados a meios de comunicação, de forma sistemática, a utilizar os meios de comunicação para que houvesse a exposição a los acusados, a toda a população. Aunque alguns lo apresentaram como transparência, em realidade constitui uma ruptura grave da cadeia probatória, da cadeia de custódia probatória. A exposição mediática afetou o princípio da imparcialidade judicial e debilitou a fiabilidade do material, já que não se podia descartar manipulação parcial ou criação de versões não autênticas. E por exemplo, a prova digital e controvérsia de Intercept Brasil, como admitiu aos teras. Em 2019, o portal de Intercept Brasil revelou conversações privadas entre fiscais da lei e o juiz Sérgio Moro. Se evidenciou coordenação, neste caso, se evidenciou coordenação indevida entre acusação e magistratura, a ausência de controle institucional sobre o material digital generou problemas de custódia. Por ejemplo, no se preservó el origen forense de los mensajes, no se aplican protocolos de resguardo y verificación técnica. Los diálogos circularon primero en prensa y después fueron utilizados judicialmente. Nuestro Supremo Tribunal Federal reconoció el valor indiciario, pero advirtió la fragilidad derivada de la falta de custódia de la prueba. Custódia deficiente de dispositivos eletrônicos. Defensas técnicas de los acusados nessa operação señalaron a falta de um protocolo uniforme para discos duros, ordenadores e teléfonos incautados. Ou seja, não constatava quem teve acesso ao dispositivo em cada etapa. Ausência de certificação de hash ou firma digital. Análise pericial realizada tras largos períodos sem registro de manipulação. Então, por isso, essas deficiências comprometeram a certeza de que os dados utilizados eram os mesmos incautados, constituindo uma ruptura técnica da cadeia de custódia da prova. E as delações premiadas e ausência de respaldo documental. As delações premiadas foram um pilar da investigação, pero
carência de documentos originais que respaldaram as afirmações. Em alguns casos, os suportes documentários eram fragmentários ou sem certificação de autenticidade. E aqui, nesse caso, nós vamos ter aqui, radica na ausência de um circuito completo de autenticação, generando dúvidas sobre a integridade do material que sustentava as declarações. A vezes, a vezes também, a vezes também havia declarações falsas também que eram utilizadas. Então, a delação premiada foi um modo probatório, pero com utilização de forma equivocada no nosso país. Lei da exclusão em nosso país era própria lista. Na nossa Constituição Federal, as leis no artigo 5º, inciso 66 estabelece a inadmissibilidade da prova obtenida por médios ilícitos. O Código do Processo Penal também ha incorporado este dispositivo, que incorporou a teoria dos frutos do árbol envenenado, anulando a evidência ilícita e a derivada de lei, salvo exceções como fonte independente ou descobrimento inevitável. A Lei 13.964 ha traído uma reforma grande em nosso Código de Processo Penal, como discutimos ayer. Nosso Código de Processo Penal é um Código de Processo Penal racista, decorrente de 1941, que há muitas reformas pontuais, pero há em nosso Congresso Nacional um projeto de lei para a reforma total do nosso Código de Processo Penal, que, em minha visão, é necessário para que o Código de Processo Penal pueda ser adequado à nossa Constituição Federal, a uma interpretação conforme na Constituição, que é a melhor interpretação que pode ocorrer no nosso Código de Processo Penal. Porque no nosso Código de Processo Penal há alguns dispositivos que são fascistas e, nesse caso do pacote anticrime, foi uma reforma pontual, que ampliou os artigos 158A hasta 58F, atraindo a previsão sobre a cadeira de custódia, fijando etapas de registro, lacrado, transporte, custódia, perícia e trazabilidade da prova. Estudar probatório para evidência digital. Tribunais superiores brasileiros enfatizam que contenidos hereditários, correios, mensagens, gravações, requerem três pressupostos para que seja considerada essa prova. Primeiro ponto, preservação técnica da integridade, seriada, range, longs e cadeia documentada. Capturas de pantalla ou arquivos sem respaldo pericial são insuficientes para a autenticidade. E terceiro ponto, a falta de controle sobre o contenedor original pode invalidar a prova. Nesse momento, eu adianto. A Lava Jato e os entendimentos do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Em nosso país, nós outros temos o primeiro grado de jurisdição, que é juiz, é piso. Depois temos os tribunais de justiça estaduais ou tribunais regionais federais, que seria a competência federal. E depois temos um terceiro órgão, que é o Superior Tribunal de Justiça. E o quarto órgão de nosso sistema seria o Supremo Tribunal Federal. Então, para que quede claro a ustedes, temos o juez, primeiro ponto. Segunda grado seria os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Terceiro instância seria o Superior Tribunal de Justiça, que é responsável por juzgar as violações às leis federais. E o quarto ponto, que é quarto grado, seria o Supremo Tribunal Federal, responsável por ser uma quarta instância de revisão em nosso país. Primeiro ponto, qual foi o impacto processal e sobre a jurisprudência no caso da Lava Jato?
Primeiro ponto, interceptações y publicidade indebida. Entonces, fue considerada que las interpretaciones telefônicas e a utilização dessas interpretações telefônicas e publicidade indevida foi uma difusão fora dos limites autorizados, comprometendo a legalidade e direitos fundamentais dos acusados. Houve o que? Na ruptura de custódia por exposição mediática antecipada, que justificou o desentreamento da unidade. Segundo ponto, parcialidade judicial e contaminação estrutural. Este juzgado, o habeas corpus 164493 de Paraná, é um juzgado muito importante que foi considerado em 2020 por Supremo Tribunal Federal no caso do atual presidente Lula, que anulou sua condenação e ele não teve nenhuma a condenação do Supremo Tribunal Federal foi anulada. Nesse ponto, a condenação não pôde vigorar mais. E, nesse caso, se reconheceu suspeita de parcialidade do juiz Sérgio Moro. Por, por conta das divulgações do TCE Brasil, esta intervenção do ministro Sérgio Moro, que se utilizou de seu cargo de juiz para se tornar o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, houve uma utilização indevida do cargo de juiz para se tornar ministro da Justiça, o que comprometeu sua parcialidade e foi reconhecida neste habeas corpus 164493 de Paraná, que pode ser consultado no Google muito facilmente para vocês. E, segundo ponto, uma intervenção colaborativa com do juiz com a acusação, erosionando confiança em custódia e valoração de provas. Consequência disso foi a nulidade e retorno do processo ao estado anterior. Com a nulidade do processo Lava Jato, que se retornou ao juiz de primeira instância, os processos estavam todos prescritos. E por isso não havia como haver mais condenação ou apuração. Então, houve uma utilização mediática, o processo caminhou, e chegou ao final, com a nulidade, houve lá prescrição. Esse é o resultado final da Lava Jato. Terceiro ponto, que foi considerado para a nulidade da prova, a cadena de custódia e confiabilidade de registros hereditários. As defesas alegaram quebras de custódia de disco, teléfonos e base de dados. O Superior Tribunal de Justiça brasileiro condicionou a validez de mensagens e arquivos a perícias idôneas e razoabilidade. Efeitos processales. Quando se rompe a cadeia de custódia, os remédios incluem desentramento da evidência, evaluação de contaminação por derivação, artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, freitas independentes do descumprimento militar podem salvar imputações, mas no caso da Lava Jato não foi possível. Em casos complexos como Lava Jato, a contaminação suele ser estrutural, dificultando manter condenas. Carga aumentativa e motivação. O tribunal exige explicitar como se garantizou a integridade, hash, cadeia documentada, corroboração externa quando a prova é uma delação, detalhar critérios de autenticidade com perícia verificável e possibilidade de contradição técnica. Falta de motivação específica ou aceitação de maternidade dos idosos vicia a sentença e habilita nulidades. Consequências práticas em Lava Jato brasileira. Devido à publicidade devida de materiais, dúvidas sobre a custódia de dispositivos e conteúdos digitais, dependência de relações sem corroboração, ou seja, sem confirmação de provas idôneas de que a delação era verdade ou não, actuações judiciais que comprometeram a imparcialidade, se produziu o quê? Anulação de condenas e encaminhamento de processos. Debilitamento de valor de relações não respaldadas, redefinição de estándares de operação complexa, com maior consequência sobre trazabilidade forense e necessidade de peritagens completos. Impactos sobre direitos fundamentais. O deberamento de garantias, como a presunção de inocência e direito ao devido processo. A aceleração de condenas e a pressão sobre os acusados violaram a lógica da imparcialidade judicial. E consequências políticas e econômicas.
quais foram as consequências políticas e econômicas da Operação Lava Jato, com essas anulações que há dito aos tempos. A operação não se limitou ao âmbito penal, produz efeitos também devastadores na economia, especialmente em la construção civil e na cadeia produtiva ligada à Petrobras, que é essa empresa brasileira responsável por petróleo, eh, então, politicamente, reforçou na crise de legitimidade que culminou no impeachment, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff e no redesenho das forças políticas no Brasil. Porque com a anulação da Lava Jato, houve a possibilidade de restabelecimento político do presidente Lula. Então, se a esquerda pude volver a concorrer nas eleições de 2022 e a ganhar. Então, vocês percebam que a Operação Lava Jato, quando produz a condenação, sacou a esquerda do poder no Brasil. E com a anulação, a esquerda vuelve ao poder. Então, a consequência política foi o seguinte: com a Operação Lava Jato, o fortalecimento da direita brasileira. Com a anulação da Lava Jato, fortalecimento da esquerda brasileira. Então, vocês percebam que há uma mescla entre política e justiça no Brasil. E lá, reflexões críticas. La tensión entre eficácia e garantias processais. Lava Jato evidenciou que, no contexto de criminalidade complexa, o Estado pode ver-se tentado a relativizar garantias em áreas de la eficácia de la lucha contra a corrupção. Sin embargo, la ruptura de la cadena de custodia demuestra que la eficacia aparente es insostenible quando se basa em pruebas frágeis ou ilícitas. Então, utilizar provas frágeis ou ilícitas acaba acelerando o processo, pero al final genera uma anulação. Então, não genera uma justiça a utilização de provas dessa maneira. Ou seja, utilizar provas com a ruptura da cadeia de custódia, em caso que foi considerado uma lava-jato brasileira, se produz não uma justiça, mas uma injustiça que genera um custo muito grande para o Estado e um reflexo muito alto na economia, porque com as anulações das ações premiadas, o Estado tem que devolver dinheiro a los delatores. Imagina ele custo isso para o Estado, para a deuda brasileira na economia. Então, uma análise crítica do reflexo da anulação da Lava Jato é um reflexo do custo econômico dessas anulações. Então, produzir uma justiça rápida, uma justiça fast food, que é uma justiça que quer resultados rápidos, não se produz justiça, mas sim uma injustiça, uma violação tremenda a los direitos humanos de los acusados. Outro ponto é um processo que sacrifica a autenticidade da evidência e compromete sua legitimidade, a um que logre resultados imediatos em termos de condenas. E a cadeia de custódia como pilar da legitimidade democrática. Claro, a cadeia de custódia não é um simples procedimento técnico. Además, constitui uma garantia estrutural do Estado de Direito, que visa o quê? Garantizar que os incautos são os mesmos que representam por isso, protege o direito de defesa, a presunção de inocência e o controle cidadano sobre a justiça penal. Em Lava Jato, o manejo deficiente dessa garantia generou questionamentos sobre a independência judicial e a politização da persecução penal. Isso não se pode admitir nunca, que é o quê? A utilização política do processo penal para generar condenações e para que a população quede tranquila, aparentemente tranquila. O risco da justiça espetáculo, como foi feito em Lava Jato brasileiro. As filtrações mediáticas e a exposição seletiva de provas, antes de sua incorporação forma ao processo, revelam um fenômeno de justiça espetáculo. Essa dinâmica erosiana da cadeia de custódia converte o processo penal em um instrumento de condena social antecipada. Então, utiliza o processo penal
para que seja uma condenação antecipada das pessoas. Isso não é bueno porque condena antecipada não se produz injustiça, mas sim uma injustiça tremenda às pessoas. Consequências dobles. Debilita a legitimidade do Poder Judicial e reforça a percepção de que o sistema opera mais critérios políticos mais que jurídicos. E por isso a população brasileira quer um questionamento depois disso, que não há justiça no nosso país, por exemplo. Por quê? Porque esta forma de apuração condena, pero vamos à frente à anulação. Isso não se produz injustiça, mas sim uma injustiça muito fuerte que genera uma debilidade a toda a população que queda triste e sim esperança em que haja uma justiça melhor. Aprendizagem para investigações futuras. Lo que veio para o futuro. A experiência de Lava Jato brasileira subtrai a necessidade de, primeiro ponto, protocolos uniformes estrictos para manejo de evidência digital da prova. Segundo ponto, transparência institucional em registro de custódia, evitando lagunas documentais. Terceiro ponto, controle judicial rigoroso, com motivação reforçada ao admitir provas sensíveis, como a prisão preventiva. A prisão preventiva tem que ser fundamentada e não utilizada de qualquer maneira. Quarto ponto, formação técnica de fiscais, juízes e políticas em custódia forense. Então, uma formação melhor de nossos atores jurídicos, para que conheçam a custódia forense das provas. Só a partir destes parâmetros, em minha opinião, é possível combinar eficácia investigativa com respeito aos direitos fundamentais, evitando repetir erros que generem unidade e respeito institucional da justiça de nosso país. Outro ponto, um livro que recomendo a vocês que podem também encontrar no Google, está disponível, Comentários a um acordo anunciado. O processo Lula no TRF4, 2018, organizado por Carol Proner, Gisele Citadino, Gisele Ricomon e João Ricardo Dornelles. Reúne artículos de juristas e acadêmicos que analisam criticamente a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no caso Triplex Guarujá, que condenou o ex-presidente, o atual presidente Lula na época, né? Neste caso, houve o quê? A condenação do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, que é o juiz do Paraná, Curitiba, Paraná. Depois houve a apelação de los acusados, que foram juzgados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Houve a confirmação da condenação do Tribunal Regional da Quarta Região. Depois houve um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a condenação. E solo na quarta instância do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida a nulidade dessas provas. Então, esse livro traz um aspecto crítico da condenação àquela época de los acusados. Então, é importante que eu he traído alguns pontos que, que eu he encontrado nesse livro. Pontos principais do conteúdo desse livro. Primeiro ponto, natureza do processo. Os atores argumentam que se tratou de um processo de excepção, marcado por violações às garantias fundamentais, parcialidade judicial e uso político de direito, que se chama lawfare. Então, esse lawfare foi utilizado de forma sistemática na Operação Lava Jato brasileira. Segundo ponto, votos homogêneos e aparente coordenados de los jueces que juzgam. Em primeira instância, o Sérgio Moro, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Tribunal Regional da Quarta Região brasileira engloba os estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, esses dois processos federais são julgados em segunda instância por esse tribunal. Terceiro ponto, aumento desproporcional das penas. Penas muito altas, desproporcionais.
A aceptação de provas falhas, delações premiadas sem corroboração de provas verdadeiras. Quinto ponto, ausência de ato de ofício de benefício patrimonial direto para o Lula, no caso dessa condenação que havia na época. Violação do princípio de juiz natural e pela imparcialidade. Eu análise da Lava Jato, dessa perspectiva, já chegando à minha conclusão, e ao final da minha intervenção, é, permite extrair várias conclusões essenciais. Qual a primeira conclusão que eu extraio de nossa Operação Lava Jato em Brasil? A operação expuso a centralidade de cadeia de custódia em processo de grande complexidade e repercussão política. Sua ruptura foi um episódio aislado, senão um padrão recorrente que comprometeu a integridade da prova em diferentes níveis, interceptações, evidências, retalhos, delações e documentos. Segundo ponto, a jurisprudência brasileira, especialmente a STF, reafirmou que não se pode haver condena válida sem prova autêntica e preservada, a um, quando se trata de casos de corrupção de grande escala. Terceiro ponto, a pressão política e mediática conduziu a prática que privilegiaram a eficácia simbólica por a legalidade processal, debilitando a confiança cidadã na imparcialidade judicial. Quarto punto, a ruptura da cadeia de custódia ao afetar a validez da prova não só tuvo consequências processuais imediatas, senão também repercussões políticas, como disse a ustedes, sociais profundas e também na economia. El gran aprendizaje es que el combate a la corrupción no puede justificar a erosão de garantias fundamentais. Ou seja, o combate à corrupção não justifica que ser violados os direitos fundamentais das pessoas. A cadeia de custódia não é um obstáculo, senão uma condição para que as decisões judiciais gocem da legitimidade e perdurem no tempo. Em definitivo, minha opinião, a Lava Jato brasileira ensina que a luta contra a corrupção requer instituições fortes, independentes e respeitosas da legalidade. Quando se rompe a cadeia de custódia, não se quebra só um procedimento técnico, mas se baja a legitimidade do processo penal e, com ele, a confiança cidadã na justiça. Quer dizer, e uma das melhores intervenções da Lava Jato foi da Defensoria Pública Federal e alguns acusados que não podiam ter abogado. Então, vocês recordam que as defensas de minha instituição, neste caso, em algumas acusadas, foi muito boa, muito eficaz para que houvesse respeito aos direitos fundamentais de alguns acusados que não deteniam condições econômicas financeiras. Muitas graças e quero à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Muchísimas gracias, doctor Carlos Freire de Sosa, por ilustrarnos en tan apasionante y como no tema que es una lista comparada, nos nutre para poder advertir el caso Lavallato, pero sobre todo el fenómeno de la corrupción, que es un denominador común en nuestra región latinoamericana. Muy bien, por cuestiones protocolares pasamos a la ronda de preguntas y comentarios. Así pues, respetando el orden de prelación, iniciamos nuevamente con el doctor Luis Lamas Puccio, luego con la doctora Bianca Latre. Doctor, adelante, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo Freitas Sousa, por su brillante exposición y por haberme permitido tener una visión totalmente diferente de lo que es el fenómeno de la bajada. Yo tengo cuatro preguntas muy puntuales y muy precisas. La primera radicaría en que, de acuerdo a lo que se ha explicado, resulta particularmente complejo y difícil hacer una diferencia entre lo que significa la persecución política, la persecución judicial, el delito político y el delito común. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es si, de acuerdo a lo que se ha citado, quiere decir de que el caso Lavajato en Brasil habría quedado totalmente desmerecido por la cantidad de irregularidades
que habrían cometido. La tercera pregunta es si realmente el caso Lavajato significó o no significó un fenómeno de corrupción sistemática. Y la cuarta pregunta es, dependiendo por supuesto de las tres primeras respuestas, ¿de qué manera eso va a afectar los casos de Lavajato o de Odebrecht vinculados a la justicia penal en el Perú? Porque si fuera o si es cierto, esas tres primeras apreciaciones implicaría de que la nulidad de esas irregularidades afectarían directamente a los juicios penales vinculados al caso Lavajato que existen en el Perú. Muchas gracias. É, é, primeiro, muito gosto por tus colocações. Primeiro ponto, nesse caso da Lava Jato brasileira, foi um julgamento político. Primeiro ponto, foi realizado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2016, houve um julgamento de impeachment de nossa ex-presidente, que acabou este processo político sendo conduzido ao impeachment dela. Pero la Lava Jato brasileira, nesse caso, foi uma apuração de delitos em realidade comuns. E não houve uma apuração no caso de delito político, porque delito político há uma apuração diferente, um processo de impeachment. Então, no caso do presidente Lula, ele já havia saído do governo na época, e por isso a Lava Jato, a apuração foi no caso da apuração de delitos comuns. No caso, foi de desvio de verba de adquirir um apartamento em Guarujá, São Paulo. Então, esse caso foi a diferença de conotação do caso da ex-presidente Dilma Rousseff e do caso de apuração do presidente Lula, foi de crimes comuns, e do presidente Dilma Rousseff foi de um julgamento político. Então, há essa diferença que eu posso trazer para você para ilustrar. Segundo ponto, a Lava Jato brasileira, na verdade, foi a forma de se obter as provas que não foram legais. E neste caso, queda uma reflexão, em minha opinião, que devemos, sim, lutar contra a corrupção, apurar os delitos de corrupção. É correto, pero la forma de se obtener as pruebas que não é correto, como utilização de prisões preventivas de forma a obter delação de las pessoas, por exemplo, que dou este exemplo. E, em verdade, a Lava Jato brasileira foi um caso de corrupção sistemática. Foi uma corrupção, pero a forma de apuração que não foi correta. Em minha opinião, há diversas opiniões. Há algumas pessoas que afirmam que a Lava Jato estava correta e que a forma de punição foi correta. Pero eu trago, eu trabalho com o resultado que houve no Supremo Tribunal Federal foi que houve a anulação. E essa anulação é traído sérias consequências a todas a toda a justiça brasileira, um descrédito à justiça. Então, é importante, sim, a apuração da corrupção e a perseguição, pero com garantias processuais. Há um livro muito importante deste ex-fiscal da lei de Tananel, que ele trabalha nesse livro sobre o Lava Jato e defende o Lava Jato. Mas esse livro dele foi antes da apuração do Terceiro Brasil. Então, esse livro de Tananel sobre a corrupção do Lava Jato, que ele defende a operação do livro, deve ser releído
à luz das garantias fundamentais e lo que ocorreu realmente na Operação Lava Jato, que foi uma charla ilegal entre os fiscais da lei e o juiz Sérgio Moro, que se utilizou desta clamor popular para obter sua eleição para senador. E parece que o Sérgio Moro está cotado para ser governador do estado do Paraná. Está em primeiro lugar, por exemplo, nas encuestas para as próximas eleições do ano que vem. Né? Então, para mim, hubo sim uma corrupção sistemática. Pero essa corrupção sistemática produz o quê? Um trabalho mal hecho que generou o quê? As anulações que ocorreu. Entonces, hay actores que defienden la Lava Jato hasta hoy, pero lo que vale es nuestro Supremo Tribunal Federal. Hay alguns questionamentos sobre o nosso Supremo Tribunal Federal que hoje em dia produzem decisões que não conseguimos acompanhar, porque é um tribunal político, é uma nomeação para ser juiz o Supremo Tribunal Brasileiro necessita solamente de uma nomeação do presidente da República com a confirmação do Senado da República. Então, acaba que quem está no Supremo Tribunal Federal hoje, a maioria é do governo atual. Então, é difícil isso. Quarto ponto, sobre a Lava Jato em Peru. As anulações podem afetar? E aí, nesse caso, muito importante, cabe uma observação. Como será a cooperação jurídica internacional pelas provas obtenidas em Brasil e em Peru? Não lo sei. Não lo sei o que pode fazer aqui. Pero se em Peru se utilizou a mesma maneira, a mesma forma que foi a Lava Jato brasileira, creio que para o futuro en la esfera internacional, creo que puede abrir, sí, las anulaciones. Entonces, va a depender de cómo se utilizará la cooperación jurídica internacional en este caso. Entonces, si hubiera um, una discusión a los niveles de los tribunales internacionales de derechos humanos, creo que es posible. Entonces, creo que ha respondido y mucho gusto por tus colocaciones, quedé muy contento. Muchísimas gracias, doctor Damas Puccio, por las preguntas que fueron al punto, como siempre, y el doctor Carlos por tan acertada respuesta. Ahora bien, pasando con la ronda de preguntas, pasamos el uso de la palabra a la doctora Bianca Beatriz. Buenas noches, doctor Carlos. ¿Qué tal? Un gusto tenerlo también en Perú. Su disertación sobre Lava Jato. Mi pregunta iba relacionada al hecho de que Lava Jato representó uno de los grandes problemas relacionados a la corrupción, no solamente en Brasil, sino también en América Latina. Quería saber si en el caso de Brasil se habían adaptado o se habían implementado políticas especializadas respecto al tema en específico, por el caso de Lava Jato, o cuáles eran las principales políticas públicas que el Estado había de asumir precisamente para evitar casos a futuro como lo que fue este en particular, ¿no? Esa era mi pregunta sustancialmente. Gracias. Buena pregunta, porque essa é uma reflexão que eu hago, como fazer para que não ocorra a corrupção como ocorreu no Lava Jato. Eu creio que para que no para o futuro, eu creio que a implementação da compliance no serviço público brasileiro é muito importante com práticas que evitem a utilização de recursos públicos da forma como é feita no Brasil. Então, a utilização equivocada de recursos públicos necessita que os atores políticos brasileiros sejam há uma formação melhor nessa questão, na formação técnica, e que não se utilizem desvios públicos da forma como é feito no Brasil. Porque há muitos políticos que utilizam tu cargo para fazer a corrupção. E esta forma
eu creio que uma educação melhor, uma forma de fiscalização melhor, de apuração de, de desvios e também para que haja uma melhor qualidade de apuração de quando há um aumento desproporcional de renda da pessoa, por exemplo. Há os mecanismos agora de para que llegue melhor e com mais rapidez para evitar que isso ocorra. E uma formação melhor dos atores políticos e também, eu creio que na formação dos fiscais da lei há uma disciplina de los direitos humanos melhor, que eles podem hacer la apuración, pero que respeten los derechos humanos de las personas, que es muy importante en ese caso. Por eso, yo creo que un desarrollo del compliance en el servicio público es una manera de disminuir esses casos de corrupção para o futuro. Eu creio que é a minha opinião, mas nesse sentido. Muchas gracias nuevamente. Ahora bien, invitamos a la mesa de honor al decano José Palomino Manchego, con fuertes palmas, por favor, a efectos de clausurar el evento. Hola, mucho gusto. Placer, ahí nomás, ahí nomás, por favor. Vamos a buscar como la mañana. Ahí nomás. Muy bien. Estando en el epítome de la apertura del seminario Cuando el poder es juzgado, agradecemos extensamente a quienes se encuentran presentes tanto en las plataformas virtuales como en el auditorio del maestro Luis Eduardo Roy Freire. Protocolarmente, damos el uso de la palabra al profesor y decano José Félix Palomino Manchego para brindar las palabras del cierre de este evento. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, distinguidos colegas. Un saludo reflexivo de honor. Reafirmo lo dicho en horas de la mañana con estos expositores internacionales. Quiero agradecer por su comprensión, en primer lugar, la fina deferencia y la calidad académica puesta además en evidencia por el doctor Arsenio de Guardia, con el instituto prestigioso que dirige sobre la base de lo que es el derecho procesal penal y que hoy en día evidentemente es un referente obligatorio para poder entender cómo camina la sociedad vieja, una sociedad criminalizada, una sociedad que tiene en función precisamente de estos hechos y acontecimientos que se dan en esta parte de la América Morena, sobre la base del poder político, del poder dantesco, del poder demoníaco, y lo que diría Lord Acton, dice el famoso pensador inglés: el poder siempre corrompe el poder. Pero dentro de ese entramado normativo hay evidentemente categorías, y ya en la mañana nos había escuchado también por parte de los expositores internacionales, especialmente dos palabras claves: uno el debido proceso y otro la tutela judicial. Y en función de eso es evidente pues que nuestro Código Procesal Penal, así como van las cosas, va envejeciendo. Todo envejece. Y eso requiere no solamente lo que dice el entramado normativo y criterio hermenéutico del Tribunal Constitucional, o lo que dice la Corte Interamericana, sino también el debate académico, la voz autorizada, ver cómo el mapa comparado lleva adelante una suerte de contextualización. Una cosa es ver intramuros, a intra, y otra cosa es ver extramuros, hacia afuera. Y por eso que ha hecho el Instituto de Derecho Procesal Penal llevar adelante este coloquio académico. Este coloquio académico que por lo demás ha resultado proteico y provechoso, y esperemos que no sea la primera ni la última vez, maestro Arsenio. Usted sabe que su casa de estudios, internos académicos, está abierta, no solamente para usted, sino para todo el equipo que lidera. Producto de ello, evidentemente, ya Mario, un docente ordinario acá en la Facultad de Derecho, ha hecho sus primeras armas, sus primeros museos en el instituto y evidentemente en esa preciosa biblioteca que usted tiene en su estudio. También quiero agradecer a los expositores internacionales y recordarles una vez más, reafirmo lo dicho al mediodía, hoy, esta es su casa. Y cuando gusten, están ustedes aquí.
Y recordé Muchas a mis gracias. grandes amigos, no solamente de Argentina, sino también de Brasil, con quienes me une una vieja y soldada amistad. Y ahora, gracias al Instituto de Chocorezal, estamos nuevamente cultivando esa amistad y ese coloquio académico que hemos escuchado, con lo cual yo creo que hemos aprendido bastante y que continúe el maestro Señoré este tipo de reuniones académicas. Bueno, acá está su casa de estudios y aquí está el debate académico. Y lo más importante, ya esto también es como un homo videx. Un homo videx porque estoy viendo aquí ya que se ha transmitido esto. ¿Por qué? Porque no solamente es en directo, sino también es de manera híbrida o virtual. ¿Para qué? Para quienes no puedan asistir por razones estrictamente de trabajo o quizás docentes que también enseñan, pues queda grabado y le solicitamos muy respetuosamente para que el CERCEUS de la Facultad de Derecho también tenga dentro de su almacén este coloquio que se dio esta noche y agradezco también la presentación que he tenido en horas de la mañana y naturalmente ya siendo las siendo las 8:57 de la noche, hora avanzada, me voy a permitir preliminarmente llevar adelante, arriba las velas y cerrar este coloquio académico, no sin antes darle las últimas palabras a los organizadores, a quien reafirmo una vez más mi gratitud personal. Gracias. Agradecemos, agradecemos expresamente a quienes se encuentran conectados, a quienes expreso la invitación que tendremos mañana en segunda jornada del seminario Cuando el Poder es Juzgado, en el cual congregará el profesor Gabriel Gómez Benítez de Argentina y el profesor Rodrigo Murato Prado de Brasil. Con ello culminamos en la plataforma virtual. Muchísimas gracias.